E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos continuar aqui as nossas aulas de relações ecológicas. Agora nós vamos falar das desarmônicas interespecíficas, ou seja, aquelas que ocorrem entre seres de espécies diferentes, mas alguém vai sair prejudicado, tá? No vídeo anterior nós vimos as relações interespecíficas harmônicas, né? Que é o mutualismo, a protocooperação, o comensalismo e o inquilinismo, né? Agora nós vamos ver as relações desarmônicas, em que alguém vai sair aqui sendo prejudicado, alguém vai sair no prejuízo, tá bom? A primeira que nós vamos ver aqui, que está no slide, é o famoso predatismo, tá? Literalmente é quando um devora o outro, tá? Literalmente é isso. O predatismo, pessoal, não confunda com canibalismo. Canibalismo é quando seres da mesma espécie um se alimenta do outro. Quando são de espécies diferentes, é chamado de predatismo, tá? Então, quem está se alimentando é beneficiado, tá? E quem é o prato principal está sendo prejudicado, tá? E aí nós dividimos até o predatismo em duas categorias: a herbivoria, né? Aí são os herbívoros se alimentando de vegetais, ou a carnivoria, que aí também é quando ocorre entre os animais, né? Aqui uma lebre sendo perseguida por esse felino chamado lince, né? Que é lá da Europa. Apesar da gente ver uma cena dessa, a gente sempre torce pela lebre, né? Mas apesar de a gente ver uma cena desta e a gente achar coitada da lebre, mas a relação de predatismo é o que mantém estáveis as populações numa cadeia alimentar. Naquela aula de cadeia, nós vimos que quando uma população tem o seu declínio numa cadeia alimentar, você tem um prejuízo em todas as outras populações, tá? Num curto ou médio, às vezes até longo prazo aí dentro de um ecossistema. Então a relação presa-predador é que mantém as populações estáveis dentro de um estáveis que eu digo demograficamente, né? Dentro de um ecossistema, tá bom? E às vezes eles colocam aí alguns gráficos como esse aqui, ó, da lebre e do lince foi analisado, aí por isso que tem a foto, né? No Canadá, entre 1855 e 1935, foi feito um trabalho de análise dessas duas populações. Você tem a linha azul aqui, ó, a lebre, e a vermelho o lince, né? Perceba que é uma dança quase que conjunta aqui, né? Quando a população da lebre cai, logo em seguida, cai a do seu predador. Por quê? Escasseia o alimento, né? Aí caindo o predador, sobe, novamente aumenta a taxa de natalidade, diminui a mortalidade, né? Aumenta a da lebre. E aí aumenta a do seu predador, né? Nunca a população do predador vai ser maior do que da sua presa. Lembra daquela pirâmide de energia, né? Os níveis vai sendo passada energia, os níveis vão diminuindo aí a biomassa, o número de indivíduos, tá? E aí, o que acontece? Aumenta o predador, diminui a população de presa. O que acontece logo em seguida, aqui em termos de tempo, né? Cai a população do seu predador. E assim vai nessa dança, né? Que foi feito esse primeiro estudo lá no começo do século, final do século XIX, começo do século XX, né? Praticamente aí um século de quase de análise dessas populações e perceberam que todos os gráficos de relação de presa-predador se dá com essa dança conjunta aqui das linhas, tá? Caiu presa, cai predador. Aumenta o predador, cai presa e por aí vai, tá bom? Lembra que relação presa-predador é o que mantém estáveis as populações dentro de um ecossistema, beleza? Bom, a próxima aqui é o chamado parasitismo, né? Para quem não lembra, isso aqui é uma tênue, né? A famosa solitária, é um endoparasita, né? E isso aqui é um pulgão, gente. Pulgão é inseto que fica sugando seiva de planta, tá? É como se fosse um pernilongo mosquito de planta. É que tem uma peça bucal que ele introduz no caule e fica sugando seiva lá do floema. No caso, o parasitismo, o parasita é beneficiado, tá? E o hospedeiro, ele é prejudicado. Toma cuidado porque é diferente do inquilinismo. No inquilinismo, o hospedeiro é neutro, tá? Ele não é nem prejudicado nem beneficiado. Agora, o parasita, ele suga do seu hospedeiro o que ele precisa, os recursos que ele precisa para sobreviver. E aí eu tenho o endoparasita, o ectoparasita. Endo, dentro, caso da solitária. Ecto, fora.
Então vai ficar fora do organismo. Então um piolho é um ectoparasita. Carrapato é um ectoparasita, né? Lombriga, sei lá, vírus, isso são endoparasitas, tá certo? Pode ser de planta também. Lembra que nós temos plantas parasitas, né? Que podem, tipo cipó chumbo, erva de passarinho, que são plantas que sugam seiva de uma outra, tá? Nós vimos lá em botânica, quando a gente estuda as raízes, tipos de raízes e caules. A gente aproveita para falar de parasitismo lá das plantas. Bom, esse é o primeiro, aliás, esse aqui é o segundo. O primeiro, então, é o predatismo, o segundo é o parasitismo. Bom, o terceiro é a famosa competição. Ô, professor, mas não tem competição aqui? Lógico que tem. Competição sempre existe, tá? Nos ecossistemas. Competição sempre, lembra, é negativo para os dois, pessoal. Por quê? A população dos dois vai sofrer com essa relação. Então, seres de espécies diferentes, por exemplo, aqui um lobo e aqui um puma, os dois vão competir por alimento, né? Então, quando os nichos ecológicos, lembra de nicho ecológico? Toda a atuação de um organismo, de um ser vivo dentro de um ecossistema. Quando os nichos ecológicos se encontram, há competição. Então, no caso, um carnívoro, outro carnívoro, eles vão competir por alimento, tá? Então, a competição é um fator muito determinante para os fatores evolutivos de seleção natural, e também ele mantém ali as populações para não atingir o seu potencial biótico, tá? Porque é uma das barreiras ambientais, é das resistências do meio que nós estudamos lá na aula da dinâmica de populações, beleza? E às vezes eles colocam esses gráficos aqui, ó. Então aqui são dois paramécios, são protozoários, tá? O paramécio aurelia e o paramécio caudatum, tá? Isso aqui foi feito lá em 1934, pessoal. Isso aqui é histórico, tá? Então eles vivendo separados, né? Então culturas separadas, ó. Taxa de crescimento do aurelia e a taxa de crescimento do caudatum. Agora, quando eles colocaram os dois juntos, olha o que aconteceu. Olha como diminuiu a curva de crescimento do aurelia e do caudatum. Olha como era e olha como ficou, tá? Então, tanto o aurelia ele não foi extinto, mas diminuiu bastante a sua taxa de crescimento, que é o vermelho. E olha o caudatum, tá? Ele praticamente foi extinto ali, né? Então, os dois foram beneficiados quando foram colocados juntos. Então, atenção, por isso que o sinal de positivo e negativo é tão importante. Quando você tiver na análise de um gráfico e os dois forem prejudicados, pode esquecer, é uma competição, tá? Que está acontecendo. Porque é a única relação que os dois são prejudicados. Olha como era separado e olha como ficou após eles ficarem juntos na mesma cultura, tá? Isso em protozoário, mas isso acontece em qualquer organismo, tá? A competição ela é prejudicial para os dois. Legal? Bom, vamos lá. A próxima é o famoso amensalismo ou antibiose, né? O amensal é beneficiado e a outra espécie ela vai ser prejudicada. O que é o amensalismo, pessoal? É uma relação em que indivíduos de uma espécie liberam algum tipo de substância que vai impedir ou prejudicar o desenvolvimento de outra, tá? Famoso caso lá do fungo, que produz uma substância antibiótica para matar bactéria. Ué, por que o fungo faz isso, né? O fungo faz isso porque ele é um decompositor e a bactéria também é um decompositor. Então o que ele faz? Ele produz uma substância, né, que vai matar a bactéria. Então é para evitar competição. Lembra que a competição é prejudicial para todo mundo. Então o amensal ele evita a competição produzindo alguma substância tóxica que vai impedir o desenvolvimento de outro, tá? Então no caso tem plantas que liberam toxinas que inibe o crescimento ou a germinação de outras plantas, né? E os fungos que sempre são citados que vão liberar toxinas para inibir o crescimento de bactérias, tá? Então, são casos clássicos de amensalismo. Planta faz muito isso, viu, pessoal? Por exemplo, isso aqui é uma floresta de eucalipto. O eucalipto ele libera uma substância aqui no solo que vai impedir a germinação de outras sementes. Então, por isso que você vê aqui numa floresta de eucalipto, só o eucalipto sobrevive.
Olha, nenhuma outra planta, ninguém capinou, ninguém cortou aqui. Nenhuma outra planta conseguiu sobreviver aqui perto do eucalipto. Ele evita a competição por recursos, nutrientes, água e sol, né, e luz. Então, é um caso de amensalismo. Pinheiros, muitos pinheiros fazem isso, muitas plantas realizam esse tipo de relação com outras plantas, tá bom? E para nós encerrarmos aqui, a última, né, que é o esclavagismo, é com L mesmo, viu? Esclavagismo, pessoal, uma espécie escraviza outra ou é beneficiado pelo trabalho de outra. Então, no esclavagismo, uma espécie é beneficiada pelo trabalho realizado por outra, tá? Bom, os seres humanos são especialistas em esclavagismo, né? O fato de você tomar leite é uma relação esclavagista. Por quê? Você está sendo beneficiado pelo trabalho realizado lá pela vaca. Por quê? Ela que fez o leite. Você só foi lá, tirou e se alimentou dele. É um tipo de esclavagismo. Você montando o cavalo, né? É esclavagismo. Você está se aproveitando do trabalho realizado por ele. Na natureza isso acontece, pessoal. Primeiro caso aqui, ó, formiga e esse inseto que é o pulgão, que eu já falei lá no parasitismo. Olha só como a formiga é o único animal fora do ser humano que consegue, entre aspas, domesticar um outro animal. No caso, ela pega pulcões jovens, né, nessa fase de ninfa, e consegue domesticá-lo para ele colocar a peça bucal na árvore e sugar seiva, né, a seiva elaborada, lembra do ano passado, né? A seiva elaborada, pessoal, se ele se alimentar e encheu aqui o intestino dele, o estômago, tirar, beleza, acabou. Mas a formiga ela não deixa ele retirar quando ele está cheio. Olha o abdômen dele como está cheio. O que acontece? A seiva entra, passa pelo sistema digestório e fica gotejando pelo ânus. Ó uma gotinha aqui de seiva saindo. Ó. O que a formiga faz? Vai lá e se alimenta disso. Ou seja, ela usa o pulgão como se fosse um canudinho para ela sugar a seiva, já que ela não tem. Outro exemplo, a formiga é safada. Outro exemplo, tá vendo esse pássaro aqui, ó? Aqui no Brasil ele é chamado de chupim. Isso aqui, ó, é um tico-tico, tá? Olha o tamanho desse pássaro, que é um filhote, e esse aqui, que é um tico-tico adulto, alimentando ele, já fora do ninho, né? O cuco faz isso lá na Europa também. O que ele faz? Uma fêmea de chupim vai num ninho do tico-tico, né? Joga os ovos fora, quando a fêmea não está, né? Ela fica esperando a fêmea sair para se alimentar. Joga os ovos fora, e aí vem o quê? O tico-tico, a fêmea, fica chocando o ovo do chupim. E a fêmea do chupim vai embora, toca a vida que segue. E aí, quando nasce esse pássaro enorme, é pai e mãe correndo atrás de alimento o tempo todo para alimentá-lo. Tá? É um caso de esclavagismo. Por quê? Ele está utilizando o trabalho realizado por um outro animal. Tá certo? Então é isso, pessoal. Essas aqui são as relações desarmônicas, tá? Então nós temos aí desarmônicas, tá? O predatismo, o parasitismo, o amensalismo, tá? O esclavagismo e a competição, tá? Todos esses são desarmônicas, beleza? Então, gente, essas são as aulas de relações ecológicas, né? Intraespecíficas e interespecíficas. E a gente vai encerrando aqui. E aí, daqui a pouco eu volto com outra aula aí de ecologia, tá bom? Abraço petucais, até mais.